Hepatite fulminante mortal, jovem fígado regenera em horas, o milagre que abalou a ciência e confirmou a fé. Capítulo 1, o chamado na madrugada. O telefone tocou às 3h17 da manhã, um som estridente que rasgou o silêncio do pequeno apartamento no bairro de Vila Matilde, em São Paulo. Irmã Marlene, uma obreira de 58 anos com cabelos grises sempre presos em um coque apertado, acordou sobressaltada. O nome no visor do celular fazia seu coração acelerar. Irmão Elias, o pastor distrital. Alô? Sua voz ainda rouca de sono, mas já carregada de preocupação. Irmã Marlene, é urgente. O irmão Lucas está no pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Hepatite fulminante. Os médicos dizem que não há mais o que fazer. A voz do pastor tremia, algo raro para um homem tão firme na fé. Marlene sentiu as pernas fraquejarem. Lucas, o jovem de 22 anos, recém-batizado há apenas 8 meses, um dos mais dedicados da Congregação Cristã no Brasil, CCB. Sempre o primeiro a chegar aos cultos, sempre com a Bíblia aberta em Salmos 91, seu capítulo favorito. Como poderia estar à beira da morte? Mas como? Ele não bebia, não usava drogas, nem sequer tomava remédios sem oração. Marlene apertou o crucifixo que pendia em seu pescoço, um hábito quando a angústia apertava. Os médicos não sabem explicar. Disseram que o fígado está destruído, que em questão de horas, Elias não terminou a frase. Não precisava. Marlene já estava vestindo seu vestido longo azul marinho, o mesmo que usava nos cultos dominicais. Não havia tempo para chorar. Era a hora de lutar na oração. Capítulo 2, o hospital, entre a ciência e a fé. O cheiro de álcool em gel e desinfetante invadia as narinas de Marlene assim que ela adentrou a UTI do Hospital das Clínicas. O ambiente era frio, impessoal, um contraste brutal com o calor dos cultos na CCB, onde os irmãos se abraçavam, choravam e oravam uns pelos outros. Lá estava Lucas conectado a tubos, a pele amarelada como papel de seda velha, os olhos fechados, o peito subindo e descendo em um ritmo irregular. Ao seu lado, a mãe, Dona Maria, uma mulher de mãos calejadas pelo trabalho na roça, segurredava um terço entre os dedos, murmurando salmos em voz baixa. Mãe, Marlene aproximou-se, colocando a mão no ombro da mulher. Dona Maria levantou o rosto molhado de lágrimas. Eles disseram que não tem jeito, irmã. Que o fígado dele virou uma massa de gordura e sangue. Que só um transplante urgente poderia salvar, mas não tem doador compatível. Sua voz quebrou. Meu filho é um servo de Deus. Por que isso? Marlene não tinha respostas, mas tinha fé. Mãe, nós vamos orar. Deus é maior que qualquer diagnóstico. Lembra do irmão João, que teve câncer no estômago e os médicos disseram que era terminal? Hoje ele está curado, louvando a Deus no coral. Ela segurou as mãos de Dona Maria com firmeza. Vamos clamar pelo sangue de Jesus. Nesse momento, o médico responsável, Dr. Renato Ferreira, um homem cético, de óculos finos e expressão cansada, aproximou-se. Senhoras, lamento interromper, mas precisamos conversar. Ele olhou para o prontuário. O quadro do Lucas é gravíssimo. Hepatite fulminante de causa indeterminada. O fígado está em necrose avançada. Sem um transplante imediato, ele não sobrevive às próximas 12 horas. Dona Maria soltou um gemido abafado. Doutor, mas ele é jovem. Não bebe, não fuma, não faz nada de errado. Ela segurou o braço do médico com força. Tem que ter um jeito. Dr. Renato suspirou. Infecções virais às vezes agem assim, sem motivo aparente. Já fizemos todos os exames, inclusive para toxinas e doenças autoimunes. Nada. Ele olhou para Marlene. Se a família tem alguma crença religiosa, este é o momento de se despedir. Marlene sentiu uma chama acender em seu peito. Doutor, nós não vamos nos despedir. Vamos orar pela cura. Ela falou com uma convicção que fez o médico recuar um passo. Oração não vai regenerar um fígado em necrose, senhora. Ele foi seco. A ciência tem limites. Mas Deus não tem. Marlene respondeu sem pestanejar. O médico balançou a cabeça, incrédulo, e afastou-se. Capítulo 3. A mobilização dos santos. Às 5 horas da manhã, o telefone de Marlene não parava de tocar. A notícia havia se espalhado como fogo na palha entre os irmãos da CCB. Irmã, já avisei o irmão Pedro, o presbítero. Ele está reunindo os obreiros para uma vigília. Era a voz de irmã Rosa, a responsável pelo grupo de jovens. E a irmã Cláudia? Ela tem o dom de cura. Marlene perguntou, enquanto anotava em um caderno os nomes dos que já estavam a caminho do hospital. Ela já está no ônibus, vindo de Campinas. Chega em 2 horas. Marlene fechou os olhos por um segundo, agradecendo a Deus pela unidade da igreja.
Na CCB, quando um membro sofria, todos sofriam. Quando um era curado, todos se alegravam. Enquanto isso, no templo central da CCB em Brás, o irmão José, o pastor principal, já havia sido informado. Ele interrompeu a reunião de obreiros e determinou: irmãos, cancelamos todas as atividades de hoje. Vamos jejuar e orar por Lucas. Que cada família em sua casa clame a Deus por este jovem. Sua voz ecoou pelo salão vazio, mas cheio de uma presença divina tangível. Se Deus quiser, amanhã teremos um testemunho de cura para glorificar seu nome. Capítulo 4. A batalha espiritual na UTI. Às 7 horas, a pequena sala de espera do hospital já estava lotada. Irmãos e irmãs da CCB, muitos de joelhos, outros de mãos dadas, entoavam hinos em voz baixa. Sangue de Jesus tem poder. Cantavam, enquanto as enfermeiras passavam com olhares curiosos, algumas até parando para observar. Dona Maria, agora acompanhada pelo marido, seu Antônio, um homem de poucas palavras mas de fé inabalável, segurredava a Bíblia aberta em Tiago 5, 14, 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Nesse momento, irmã Cláudia chegou ofegante, ainda com a bolsa de viagem no ombro. Ela era conhecida na congregação por ter o dom de cura. Muitas vezes, ao impor as mãos sobre os enfermos, eles sentiam um calor intenso e, em alguns casos, a doença regredia de forma inexplicável. Irmã Marlene, me leve até ele. Cláudia não perdeu tempo. Dentro da UTI, Lucas parecia ainda mais pálido. Os monitores bipavam em um ritmo alarmante. Cláudia aproximou-se, colocou a mão sobre a testa do jovem e começou a orar em línguas, um dom que poucos na igreja possuíam. Pai Celestial, tu que saraste o paralítico, que ressuscitaste Lázaro, que curaste a hemorroíça com apenas um toque em tuas vestes, nós te pedimos, restaura o fígado deste servo. Que as células mortas ressuscitem em nome de Jesus. De repente, Lucas mexeu os dedos. Um tremor percorreu seu corpo. Ele está tendo uma convulsão. Gritou uma enfermeira, correndo para chamar o médico. Mas Cláudia não se moveu. Não é convulsão. É o Espírito Santo agindo. Ela continuou orando, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto. Os monitores começaram a apitar sem parar. O Dr. Renato entrou correndo, seguido por uma equipe de plantão. O que está acontecendo aqui? Ele olhou furioso para Cláudia. Saiam. Este paciente está em estado crítico. Doutor, espere. Marlene interveio. Deixe-a terminar. Mas o médico já estava empurrando Cláudia para fora. Isso é interferência. Se ele morrer, vocês serão responsáveis. Cláudia, porém, não desistiu. Do lado de fora da UTI, ela continuou orando, agora acompanhada por dezenas de irmãos, todos de joelhos, clamando em alta voz. Capítulo 5. O milagre que a ciência não pôde explicar. Às 9 horas, algo inesperado aconteceu. Os exames de sangue de Lucas, que haviam sido colhidos às 6 horas, mostravam nenhuma melhora. O fígado continuava em necrose, os níveis de bilirrubina estavam nas alturas, e a coagulação sanguínea estava comprometida. Mas às 10 horas, uma enfermeira notou algo estranho. Doutor, o paciente está acordando. Ela chamou Renato, que estava tomando café na sala dos médicos. O quê? Ele quase derrubou a xícara. Isso é impossível. Ele está em coma hepático. Mas ao entrar na UTI, Renato viu Lucas abrir os olhos. Mãe? Sua voz estava fraca, mas clara. Dona Maria correu para o lado do filho, chorando descontroladamente. Meu filho, Deus te curou. Renato, atônito, verificou os sinais vitais. A pressão arterial que antes estava caindo, agora se estabilizava. A frequência cardíaca que estava irregular voltava ao normal. Isso não faz sentido, ele murmurou, pedindo novos exames urgentes. Às 12 horas, os resultados chegaram. O fígado de Lucas estava se regenerando. Não apenas parou de piorar, estava se reconstruindo em tempo recorde. Isso é biologicamente impossível. O hepatologista de plantão, doutora Ana Luísa, olhou os exames com olhos arregalados. Necrose hepática fulminante não reverte em horas. Isso levaria semanas, se é que reverteria. Mas os dados não mentiam. As enzimas hepáticas, que estavam em níveis estratosféricos, caíram drasticamente. A bilirrubina, que indicava a gravidade da lesão, despencou. O que vocês fizeram com ele? Renato perguntou a Marlene, que sorria com lágrimas nos olhos. Oração, doutor. Só oração. Ela respondeu segura. O médico balançou a cabeça, incrédulo. Isso não tem explicação médica. Mas tem explicação divina. Disse irmão Elias, que acabará de chegar. Capítulo 6. O testemunho que abalou a congregação.
Naquela mesma noite, o templo da CCB em Brás estava lotado. Lucas, ainda fraco, mas já sentando-se em uma cadeira, foi levado ao púlpito para dar seu testemunho. Irmãos, eu vi a morte. Sua voz tremia. Eu senti meu corpo falhando. Os médicos disseram que não tinha esperança. Mas enquanto eu estava ali entre a vida e a morte, eu ouvi vozes. Ele fez uma pausa, emocionado. Eram os irmãos, orando por mim. E então, eu senti uma mão me puxar para cima. Uma luz brilhou, e eu soube, Deus não havia terminado comigo. A congregação explodiu em glórias e aleluias. Muitos choravam. Outros levantavam as mãos, agradecendo. Glória a Deus! Gritou o irmão Pedro, o presbítero. Mais um milagre em nosso meio. O irmão José, o pastor, subiu ao púlpito e abraçou Lucas. Meu filho, Deus te deu uma segunda chance. Agora, você precisa viver para Ele. Ele olhou para a plateia. Irmãos, isso é a prova de que nosso Deus é vivo, que Ele ouve nossas orações, que quando a medicina diz não, Ele diz sim. O coral começou a entoar grandes coisas fez o Senhor e o salão inteiro cantou junto, em uníssono, como um só corpo em Cristo. Capítulo 7. A reação da ciência e da mídia. No dia seguinte, a história de Lucas virou notícia nacional. Jornais como Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo publicaram matérias com manchetes como: Jovem com hepatite fulminante tem fígado regenerado em horas. Médicos desconfiam. Milagre ou mistério? Caso intriga cientistas. O Dr. Renato foi entrevistado pela Globo News e, embora cético, admitiu: não temos explicação para o que aconteceu. Os exames mostram uma regeneração hepática em um ritmo nunca antes documentado. É como se o fígado dele tivesse ressuscitado. A CCB, que normalmente evita a exposição midiática, recebeu ligações de jornalistas do mundo todo. Mas o irmão José foi claro: não vamos dar entrevistas. A glória não é nossa, é de Deus. Se as pessoas quiserem conhecer o poder que curou Lucas, que venham aos nossos cultos e vejam por si mesmas. Isso só aumentou a curiosidade. Centenas de não-crentes começaram a frequentar as reuniões da CCB, alguns em busca de cura, outros apenas para ver o lugar onde os milagres acontecem. Capítulo 8. A vida depois do milagre. Lucas não voltou a ser o mesmo. Não por fraqueza, mas por propósito. Ele se tornou um obreiro dedicado, visitando hospitais, orando pelos doentes, compartilhando sua história. Antes, eu servia a Deus por obrigação. Agora, eu sirvo por gratidão. Ele dizia aos jovens da congregação. Sua mãe, Dona Maria, passou a liderar um grupo de oração pelas mães de filhos doentes, reunindo-se toda terça-feira na casa de Marlene. Se Deus fez por meu filho, Ele pode fazer por qualquer um. Ela dizia com a Bíblia sempre aberta no colo. Até o Dr. Renato, que antes zombava da fé, começou a questionar suas crenças. Eu vi coisas que a medicina não pode explicar. Ele confessou a um colega. Talvez haja algo além do que podemos medir. Capítulo 9. O legado de um milagre. Anos depois, Lucas se tornou pastor distrital, liderando uma das maiores congregações da CCB em São Paulo. Sua história é contada e recontada nos cultos, um testemunho vivo do poder de Deus. E toda vez que alguém duvida, que algum jovem questiona se Deus ainda faz milagres, os mais velhos apontam para Lucas e dizem: olhe para ele. Ele é a prova de que, quando Deus quer, até um fígado destruído pode renascer. E assim, entre hinos, orações e lágrimas de gratidão, a história de Lucas se tornou um farol de fé para gerações. Porque no fim das contas a ciência pode ter limites. Mas Deus não. Fim. Este relato é uma obra de ficção inspirada em testemunhos reais de cura divina. A Congregação Cristã no Brasil, CCB, acredita no poder da oração e nos milagres operados por Deus. Capítulo 10. A noite que abalou o hospital. O ar-condicionado do Hospital das Clínicas zumbia em um tom monótono, como um lamento mecânico que se misturava aos gemidos abafados dos pacientes nos leitos vizinhos. A equipe médica, exausta após mais de 24 horas de plantão, movia-se em um ritmo automatizado, até que o monitor cardíaco de Lucas disparou. Código azul, UTI 7. Código azul. As enfermeiras correndo, os médicos tropeçando uns nos outros para pegar o desfibrilador, os pais de Lucas, Dona Maria e seu João, ajoelhados no corredor, as mãos trêmulas entrelaçadas, os lábios murmurando salmos em voz baixa, como se cada sílaba pudesse segurar a alma do filho naquele corpo que já não respondia. Senhor, se for da tua vontade. O Dr. Renato, o hepatologista que acompanhava o caso, tinha os olhos vermelhos de cansaço. Ele olhava para os exames: enzimas hepáticas nas alturas, amônia cerebral em níveis letais, coagulação intrínseca descontrolada.
O fígado de Lucas não era mais um órgão. Era uma massa necrosada, um tecido morto que envenenava o resto do corpo. Não tem mais o que fazer. Ele sussurrou para a residente Ana Clara, que seguiu seu olhar para o relógio. 3h47 da madrugada. Mas e a família? Ana Clara perguntou, a voz embargada. Eles já assinaram a autorização para suspensão de suporte. Renato respondeu, passando a mão pelo rosto. Mas algo o impedia de desligar os aparelhos. Era a mesma sensação que o perseguia desde que Lucas chegara ao hospital. Uma inquietação sobrenatural, como se o ar estivesse carregado de algo além da ciência. Capítulo 11. O clamor dos santos. Enquanto isso, na Congregação Cristã no Brasil CCB, do bairro do Belenzinho, o culto de oração já durava mais de 5 horas. As irmãs, vestidas com seus longos vestidos azuis e lenços brancos, estavam de joelhos no chão de madeira, os rostos banhados em lágrimas. Os irmãos, de ternos escuros e gravatas discretas, mantinham as mãos erguidas, os olhos fechados, as vozes unidas em um coro gutural de súplica. Ó Deus Todo-Poderoso, que abristes o mar vermelho, que ressuscitastes Lázaro, que curastes o paralítico de Betesda, olha para o teu servo Lucas. O presbítero Silva, um homem de quase 70 anos, com as mãos calejadas pelo trabalho na marcenaria e a voz rouca de tanto pregar, liderava a oração. Ele conhecia Lucas desde criança, um menino quieto, que ajudava a arrumar as cadeiras depois dos cultos e que aos 12 anos, já decorara metade do livro de Salmos. Senhor, tu disseste, clama a mim, e eu te responderei, o presbítero gritou, batendo a Bíblia aberta contra o púlpito. Nós estamos clamando. Nós estamos jejuando. Nós não vamos sair daqui até que tu respondas. Do lado de fora, o céu estava escuro, mas dentro do salão, as lâmpadas incandescentes brilhavam como tochas. O cheiro de café forte, servido às irmãs que não podiam jejuar por problemas de saúde, misturava-se ao aroma do óleo de oliva usado para unções. Uma irmã, Dona Rosa, que havia perdido o filho anos antes em um acidente, chorava sem parar, os ombros sacudidos por soluços. Se tu curares o Lucas, eu te prometo que vou pregar o evangelho até o dia da minha morte. Ela gritou, e sua voz ecoou pelas paredes de madeira. Capítulo 12. O momento da verdade. De volta ao hospital, o doutor Renato hesitou antes de entrar no quarto de Lucas. Ana Clara, ele chamou a residente. Você acredita em milagres? Ela o olhou surpresa. Eu, não sei, doutor. Eu sou católica, mas... Eu também. Ele admitiu. Mas hoje eu sinto que tem algo aqui que eu não consigo explicar. Dentro do quarto, Dona Maria segurava a mão do filho, os dedos entrelaçados como se tentasse transferir sua própria vida para ele. Meu filho, ela sussurrou, as lágrimas caindo sobre o lençol branco. Se Deus quiser te levar, eu aceito. Mas se for para ficar, que seja agora, Senhor. Que seja agora. E então, algo aconteceu. Primeiro, foi um estremecimento nos dedos de Lucas. Depois, um suspiro fraco, como se seus pulmões, depois de dias paralisados, tivessem lembrado como funcionar. O monitor, que antes emitia um bip longo e contínuo, começou a apitar em ritmo regular. O que? Ana Clara arregalou os olhos. Impossível. Renato murmurou, correndo para checar o aparelho. Mas não era o aparelho. Era Lucas. Seus olhos, antes inchados e amarelados pela icterícia, abriram-se devagar. E a primeira coisa que ele viu foi o rosto da mãe banhado em lágrimas. Mãe, sua voz estava rouca, quase inaudível. Eu tive um sonho. Capítulo 13. Eu vi o céu. Os médicos ficaram paralisados. Lucas, você está nos ouvindo? Renato perguntou, o estetoscópio tremendo em suas mãos. Sim, Lucas respondeu, piscando devagar, como se ainda estivesse se ajustando à luz. Eu vi um lugar lindo. Tudo era branco, mas não doía nos olhos. E tinha uma voz. Dona Maria soltou um grito abafado, cobrindo a boca com as mãos. Meu filho, foi Jesus. Ela chorou. Jesus te mostrou o céu. Lucas tentou se mover, mas uma dor aguda no abdômen o fez gemer. Calma, filho. Seu João segurou seu ombro. Você ainda está fraco. Mas Renato não conseguia tirar os olhos dos monitores. Isso não faz sentido. Ele murmurou. Os níveis de amônia deveriam ter causado dano cerebral irreversível. Ele deveria estar em coma, ou... Ele não terminou a frase, porque na tela do computador, os exames de sangue recém-coletados começaram a aparecer. E o que eles mostravam era impossível. Capítulo 14. O milagre confirmado. Isso está errado. Ana Clara disse, recarregando os resultados. Deve ter havido uma troca de amostras. Mas não havia. Bilirrubina normalizada. TEP, tempo de protrombina dentro da faixa. Amônia, 35 mol L, antes.
210 mol L nível letal. AST out em queda livre, como se o fígado estivesse se regenerando em tempo real. Isso não é possível. Renato balbuciou, mas estava acontecendo. E então, como se o próprio hospital estivesse testificando, o telefone do posto de enfermagem tocou. Era patologista, ligando da sala de análise de biópsias. Doutor Renato, você vai querer ver isso. Sua voz estava trêmula. A biópsia que tiramos há 2 horas, o tecido hepático está se reconstruindo. As células estão se dividindo a uma taxa que eu nunca vi antes. Silêncio. Como assim se reconstruindo? Renato perguntou, a garganta seca. Como se alguém tivesse apertado o botão de reset no fígado dele. A patologista respondeu. É como se ele tivesse nascido de novo. Capítulo 15. A notícia se espalha. Quando a notícia chegou à CCB, foi como se uma bomba de alegria tivesse explodido. O presbítero Silva estava no meio de uma pregação sobre Daniel na cova dos leões quando um irmão entrou correndo, sem nem tirar o boné, o que normalmente renderia uma repreensão imediata. Presbítero. O Lucas acordou. Ele gritou, ofegante. Os médicos estão dizendo que é um milagre. O salão explodiu em louvor. As irmãs começaram a dançar em círculo, como nos tempos do Antigo Testamento, os braços erguidos, os lenços brancos balançando como bandeiras de vitória. Os irmãos batiam palmas no ritmo dos hinos, e alguns, mais emocionados, caíram de joelhos, chorando sem vergonha. Glória a Deus! O presbítero levantou as mãos. Hoje é um dia que ficará marcado na história desta igreja. Hoje Deus mostrou que Ele ainda opera milagres como nos tempos de Jesus. E então, como se fosse um sinal divino, o céu que estava nublado o dia todo se abriu. Um raio de sol entrou pela janela do salão, iluminando o púlpito como um holofote celestial. Aleluia! As vozes ecoaram. Aleluia! Capítulo 16. A visita que mudou tudo. 2 dias depois, Lucas já estava sentado na cama, ainda fraco, mas comendo mingau de aveia, preparado por Dona Maria com tanto açúcar que as enfermeiras tiveram que intervir. Foi quando o presbítero Silva e mais 3 irmãos da CCB chegaram ao hospital, vestidos com seus ternos impecáveis, carregando bíblias, hinos e uma cesta de frutas. Meu filho! O presbítero abraçou Lucas com força, os olhos úmidos. Nós oramos por você sem parar. Deus ouviu nossas súplicas. Lucas, ainda pálido, sorriu. Eu senti, presbítero. Ele disse. Eu senti as orações de vocês. Era como se uma força me puxasse de volta. Os irmãos se entreolharam, emocionados. Isso é o poder da intercessão. Um deles disse. Quando o povo de Deus se une em oração, até a morte recua. E então, como não poderia deixar de ser, eles começaram a cantar. Não era um hino qualquer, era o hino 47. Oh, que amigo, aquele que falava do amigo que nunca falha, que está sempre perto, mesmo nas horas mais escuras. E enquanto cantavam, as enfermeiras pararam no corredor para ouvir. Algumas, até mesmo as mais céticas, se emocionaram. Uma delas, a enfermeira Márcia, que sempre criticava os fanáticos religiosos, se aproximou devagar. Desculpa interromper, ela disse com a voz trêmula. Mas isso que aconteceu com ele, é verdade? O fígado dele realmente se regenerou em horas? O presbítero Silva sorriu. Minha filha, Deus ainda faz milagres. Ele respondeu. E se você quiser, pode conhecê-lo também. Capítulo 17. A conversão do médico. Dr. Renato não conseguia dormir. Ele havia revisado os exames de Lucas 10 vezes. Havia consultado 3 hepatologistas renomados. Todos concordavam. Não havia explicação médica para aquilo. Naquela noite, depois de um plantão exaustivo, ele entrou no carro, mas não ligou o motor. Em vez disso, tirou o celular e digitou. Milagres modernos comprovados. Os resultados o levaram a depoimentos de curas na CCB, em igrejas evangélicas, em santuários católicos. E então, como se fosse um sinal, seu telefone tocou. Era Ana Clara. Doutor, ela disse, a voz embargada. Eu fui à igreja hoje. Aquela? CCB. Eles me receberam como se já me conhecessem. Renato sentiu o coração bater mais forte. E? Ele perguntou. E eu senti algo. Ela confessou. Algo que eu não sinto no hospital. Algo real. Silêncio. Você acha que Deus curou Lucas? Renato perguntou finalmente. Eu não sei o que eu acho. Ana Clara respondeu. Mas eu sei que se ele pode fazer isso com o fígado destruído, o que mais ele pode fazer? Renato fechou os olhos. E pela primeira vez em anos, ele orou. Não foi uma oração longa. Não foi eloquente. Foi apenas. Deus, se tu estás aí, me mostra. Capítulo 18. O reencontro com a vida. Uma semana depois, Lucas recebeu alta.
Quando ele entrou na CCB do Belenzinho, foi como se o próprio edifício tremesse de alegria. As irmãs choravam e riam ao mesmo tempo, os irmãos o carregavam nos braços, até que ele, ainda fraco, pediu para descer. O presbítero Silva subiu ao púlpito e contou a história completa dos primeiros sintomas, as orações incessantes, ao milagre no hospital. Irmãos, ele gritou, a voz ecoando. Deus não mudou. Ele ainda é o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Ele ainda ressuscita os mortos. Ele ainda cura os incuráveis. E então, Lucas subiu ao púlpito. Ele não tinha um sermão preparado. Não tinha palavras bonitas. Mas quando ele abriu a boca, toda a congregação ficou em silêncio. Eu vi a morte. Lucas disse. Eu senti o cheiro dela. Eu sabia que estava indo embora. Ele fez uma pausa, olhando para os rostos expectantes. Mas Deus me trouxe de volta. Ele continuou. Não porque eu merecia. Não porque eu era especial. Mas porque ele quis mostrar que quando seu povo ora, ele age. E então ele se ajoelhou. E toda a igreja se ajoelhou com ele. Capítulo 19. Um novo chamado. Nos meses seguintes, Lucas se recuperou completamente. Seus exames voltaram ao normal. Seu fígado, que deveria estar cicatrizado e danificado, estava perfeito, como se nunca tivesse sido doente. E então veio o chamado. Não foi uma voz audível. Não foi um sonho. Foi uma certeza no coração. Eu preciso servir a Deus. Ele disse ao presbítero Silva. Não como membro, como obreiro. O presbítero sorriu. Eu já sabia que você diria isso. Ele respondeu. Deus tem um plano para você, meu filho. E esse plano é maior do que você imagina. E assim, Lucas começou seu treinamento. Ele aprendeu a pregar, aprendeu a aconselhar, aprendeu a orar com fé. E 5 anos depois, ele estava de pé diante de milhares de pessoas, não mais como o jovem que quase morreu, mas como o pastor Lucas, líder de uma das maiores congregações da CCB em São Paulo. Capítulo 20. O legado que nunca acaba. Anos se passaram. Lucas casou-se com uma irmã da igreja, uma moça chamada Rebeca, que tocava piano nos cultos e tinha uma voz que fazia os anjos se calarem para ouvir. Eles tiveram 2 filhos, Davi e Sara, crianças que cresceram ouvindo a história de como Deus trouxe seu pai de volta da morte. E toda vez que alguém na igreja duvidava quando um jovem perguntava, Pastor, Deus ainda faz milagres hoje? Lucas sorria. E então ele contava sua história. Eu era um jovem como você. Ele dizia. Eu também duvidei. Eu também pensei que Deus só agia nos tempos da Bíblia. E então ele apontava para a própria barriga. Mas aqui dentro, onde deveria haver cicatrizes, onde os médicos disseram que eu nunca mais teria uma vida normal, aqui dentro, Deus fez um milagre. E as pessoas choravam, porque elas sabiam que não era só uma história. Era uma prova de que quando Deus quer, até um fígado destruído pode renascer. E que no fim das contas a ciência pode ter limites. Mas Deus não. Fim. Este relato é uma obra de ficção inspirada em testemunhos reais de cura divina. A Congregação Cristã no Brasil, CCB, acredita no poder